Olá, tudo bem, meus queridos? Mais uma oportunidade, olha. E bem, queridos, em 1 João capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus vai dizer que aquele que ama o mundo e as coisas deste mundo, o amor do Pai não está nele. Por que essa meditação, irmãos? A gente sabemos que estamos num mundo repleto de entretenimentos, repleto de atividades, de coisas culturais que às vezes não bate de frente, não bate de acordo com a palavra, tá bom? Tem muita coisa cultural que não bate de acordo com a palavra, e aí a gente tem que ter a noção de o que é do mundo e o que a gente pode extrair para as nossas vidas. Por que esse vídeo a gente resolveu trazer aqui, irmãos? A gente sabe que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente, nascida a partir de uma profecia. Ela não nasceu no acaso, nasceu a partir de uma profecia, e todos nós cremos sim que a igreja adventista é a igreja remanescente, que tem uma mensagem à luz da palavra para entregar às pessoas aí fora. Preste atenção nisso aqui, queridos. No ano 457, o povo de Israel, ali representada pelas duas últimas tribos, Benjamim e a tribo de Judá, estavam cativos em Babilônia há 70 anos, mas foi profetizado pelo Senhor que essas tribos iriam ser libertas. O rei Artaxerxes assinou um decreto soltando, liberando essas pessoas para voltarem a Jerusalém. No ano 457, esse decreto foi assinado. Nesse mesmo período, iniciou o maior período profético da Bíblia, que são as 2.300 tardes e manhãs, ou seja, os 2.300 anos. Dentro desse período de 2.300 anos, teria uma profecia exclusiva só para o povo judeu, que seriam as 70 semanas, que dariam ali 490 anos, para que o povo voltasse a Jerusalém, adorasse a Deus e se arrependessem, e voltasse a ser um povo que poderiam pregar o Evangelho. Esse povo, a gente sabe que eles não se arrependeram, eles não pregaram o Evangelho, ao contrário, mataram o autor da vida quando ele veio buscar a sua igreja. Buscar não, orientar a sua igreja. O povo, que era o povo de Deus para pregar o Evangelho, matou o Salvador. Qual é a intenção desse rápido cabeçalho aqui, vamos dizer assim, queridos? Quando o povo de Deus foi liberto no ano 457, muitos israelitas não quiseram voltar para Jerusalém. Por quê? Porque eles criaram raízes na Babilônia. Ali os seus descendentes, ali com seus netos, seus filhos, muitos já tinham até morrido também, né? Mas aí criaram raízes naquela terra pagã. E eles resolveram ficar, não quiseram saber de voltar para a terra que Deus tinha falado para eles voltar, para continuar o serviço de sacrifícios e de adoração ao único Deus. Eles quiseram ficar na Babilônia. O que acontece com o mundo hoje? Quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito, que fomos ensinados a guardar todas essas coisas, Mateus 28 vai dizer que a gente tem que pregar o Evangelho, ensinando-os e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ou seja, ensinando-os a guardar todas essas coisas. Quando você nasce de novo, aprende a obedecer todas as coisas que está principalmente nesse livro e nesse daqui, ó. São livros que tem que andar juntos, não só esse aqui, mas toda a coleção do Espírito de Profecia. Mas eu tenho esses dois aqui. Escute isso aqui, ó. Tem muitas festas que se tornou festas culturais no meio nosso. E hoje muitas pessoas da igreja remanescente estão indo para essas festas culturais. Eu vou dar aqui a minha versão à luz do Espírito de Profecia e principalmente à luz da Bíblia. Vou citar o nome de algumas festas. Vocês sabem que eu vim das festas. Eu era o da frente ali, vamos dizer assim. Mas quando eu entendi esse livro aqui, não tenho sombra de dúvidas que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, foi eu ter conhecido a verdade, sair daquele mundo. Não sou melhor do que ninguém, mas agora eu tenho alguém para me orientar nesse mundo caído de pecado, que no caso é o Espírito Santo. E hoje no mundo chamado festas culturais existe, ó, quadrilhas,
festas tradicionais que já vem mais de 5, 6, 15 anos já. É uma festa tradicional, quem tem em alguma cidade tem. São festas tradicionais. E a gente, por estar incluso já na igreja remanescente que guarda os mandamentos de Deus, às vezes ainda está se apegado a estas festas tradicionais. E a pessoa não vê nada de mal participar de uma cavalgada, participar de uma quadrilha, participar não, eu vou lá só para ver o cantor tal. Queridos, olha isso aqui. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Eis que se faz nova todas as coisas. Porque o amor do Pai não está no mundo. Pois se eu estou apegado às coisas deste mundo, vou citar aqui um exemplo aqui, ó, quadrilhas, cavalgadas, festas tradicionais, tudo isso é coisas mundanas. E o amor do Pai não está no mundo. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal para essas pessoas lá fora. Mas se eu estiver misturado com elas, o que vai acontecer com o sal? O sal vai ser insípido. O sal não vai dar mais o seu sabor. O sal não vai dar mais sabor para aquelas pessoas, porque eu estou misturado ali no meio. Eu não posso misturar as coisas, porque se eu misturar as coisas, pessoas que eu queria tirar lá do meio, usando a palavra, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu me tornei comum daquelas pessoas. Entende? O que nós temos hoje aqui, queridos? Temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Temos o espírito de profecia, porque Deus sabia que nos últimos tempos o espírito de profecia teria que ser manifestado, porque Deus sabia que o povo sem profecia iria se corromper. Deus nos deixou o espírito de profecia. Quando você vai para a palavra de Deus, principalmente, o espírito de profecia, você vê claramente que nós devemos se afastar, não das pessoas, mas desses lugares no qual se glorificam prostituição, adultério, falatórios, coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Devemos ser luz, ser sal. Entende? Qual é o recado dessa manhã aqui para nós, queridos? Que Deus alcançou os nossos corações para que nós pudéssemos andar segundo a sua vontade. Deus sabe que nós somos falhos, Deus sabe que nós pode errar. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Aquele que buscar Cristo de todo o coração, diz assim: Senhor, envia-me, eis-me aqui. Deus o capacitará. Lembra da profecia lá dos 2.300 anos, que é conhecido por todos nós? Quando iniciou-se a profecia das 2.300 tardes de manhãs, é o período de 2.200 anos, de 300 anos, ali, no final daquela profecia, e isso se aconteceu no ano de 1844, o Senhor Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. Ali começou o quê? O período do juízo. Começou o juízo. Nós estamos nesse momento passando por um processo de juízo. Os nossos casos estão sendo investigados. A porta da graça está aberta. Nós estamos passando por um juízo nesse momento. Quando Jesus voltar, essa porta se fecha, o juízo acabou. Agora, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. E se eu estou passando por um processo de juízo, se eu estou passando por um processo de juízo nesse momento, Jesus, já pensou se ele volta agora? Eu estou lá na festa de julho, por exemplo. Eu morava em Formoso, né? Aí eu estou numa cavalgada, correndo o risco de pegar um tapa na cara, um cuspido no olho, um falatório de alguém, que não era o meu lugar para estar ali. Eu estou numa cadeira com só música ali que não tem nada a ver. Tá entendendo? Eu estou sendo julgado nesse momento. Eu tenho que estar meditando na palavra, conhecendo a Deus, falando de Deus para as pessoas, mas eu estou envolvido lá dentro. Tá entendendo? O juízo começou. Quando Jesus voltar, quem está salvo, quem está perdido. Não tem mais salvação para quem está perdido, mas também não tem perdição para quem está salvo. Não tem perdição, mas para quem está salvo está garantido. Mas o juízo é agora. Começou o juízo investigativo. Vem um juízo de comprovação. Queridos, precisamos se organizar para perseverar. E eu não vou perseverar se eu estiver incluindo, me misturando com as coisas deste mundo. Esse mundo jaz do maligno. Vocês sabem o que significa a palavra jaz? Morto. Este mundo está morto porque o maligno matou esse mundo. E eu estou me alimentando com o vinho que esse maligno deixou no mundo quando eu participo dessas coisas
que o diabo deixou. É o que está acontecendo. Precisamos ficar atentos para a mensagem do Senhor. A mensagem me alcançou, não foi para mim só ir para a igreja. Ah, não, mas eu vou para a igreja todo sábado, eu vou para a igreja todo domingo, eu vou para a igreja toda quarta-feira, queridos. Presta atenção numa coisa aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó. Aquele que não deixar de ir para a igreja, esse será salvo. Aquele que não deixar de estudar a Bíblia, esse será salvo. Não é assim que o texto fala. Mateus 24 diz assim, ó. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança. Mateus vai dizer que o reino do céu é tomado por esforços, e são poucos os que vão se esforçar para entrar após ele. Se o reino do céu é tomado por esforços, como é que eu estou me esforçando? Participando das coisas mundanas que esse mundo proporciona. Devemos conhecer esse livro, como o Tiago bem falou, né? Não sejais somente conhecedor, mas praticantes da palavra, queridos. Temos um manual, temos um mapa para nos conduzir um grandioso tesouro. Mas esse tesouro eu só vou poder desfrutar se eu seguir à risca esse manual. Se eu não seguir esse manual, não vou encontrar esse tesouro. E se eu não encontrar esse tesouro, eu não vou poder enricar. Se eu não enricar, eu vou ficar pobre. E quem é pobre, quem é? É o diabo. Porque o Senhor é milionário, é riquíssimo, Ele é dono da prata e do ouro. Mas para mim ser participante, eu tenho que encontrar esse tesouro. Não posso morrer pobre, eu tenho que morrer rico. Não no sentido dos bens materiais, entenda. No sentido de encontrar o grande tesouro que é a vida eterna, que está escrita nesse livro. Tá bom, queridos? Que a mensagem possa chegar ao seu coração, à sua mente. Clame a Deus de todo o coração. Senhor, me ajuda. Eu ainda estou apegado a determinadas situações, mas me ajuda, Senhor, por favor. Envia o Teu Espírito Santo de uma forma dobrada para habitar no meu coração e eu possa realmente andar segundo a Tua vontade. Deus quer salvar todos, mas nem todos vão se salvar, porque muitos vão ter criado raízes nesse mundo de pecado. Eu finalizo falando com uma frase que eu mesmo já falei para mim mesmo. Já falei na igreja onde eu congrego hoje. Eu tenho coragem de abandonar tudo. Tudo que você imagina, seja na área da comida, da alimentação, da bebida, ou do mundo, não importa. Tenho coragem de abandonar tudo que possa estar me atrapalhando a ter uma comunhão maior com Deus. Que essa possa ser também a sua vontade. De abandonar tudo que não esteja te dando uma maior comunhão com Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero orar por você e por mim também. Vamos orar? Fechamos os olhos. Senhor Jesus, meu Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra realmente é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para toda a nossa vida. E que não venhamos se alimentar somente do pão, mas de toda palavra que procede da Tua boca, Pai. Cuide de cada um de nós. Envie o Teu Santo Espírito de uma forma dobrada para habitar nos nossos corações e assim possamos ser não somente conhecedores, mas praticantes da Tua palavra. Se fazemos algo que não é do Teu agrado, por favor, perdoe e nos capacite a sempre fazer somente a Tua vontade. Somos falhos e pecadores, não merecemos, mas precisamos muito das Tuas misericórdias. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém.